Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente está começando aí um novo ciclo do Segundo ano Cine. Esse é o segundo filme que a gente vai trazer nessa curadoria que decidiu focar em roteiro, né? Roteiro que trazem histórias extraordinárias e inventivas. Tem alguém vindo a primeira vez na sessão? Legal. Então, só para fazer uma breve apresentação, nosso projeto ele consiste na exibição de filme com sessão comentada. Então, depois do filme, a gente tem um momento de conversa com um convidado especialista. Hoje a gente está com o Gustavo, que vem também representar o Cineclube Weekend, da PUC. Todas as sessões, elas têm um novo convidado, uma nova proposta, sempre trazendo a curadoria mensal, mas também para ampliar ideias, para a gente discutir, para a gente conversar. Então, fica esse convite também para vocês ficarem para a sessão comentada. A programação do mês está disponível no panfleto impresso, no site, nas redes sociais a gente está sempre fazendo essa lembrança semanal dos filmes. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Meu nome é Camila, eu sou assistente de curadoria aqui do projeto. E no mais, boa sessão, aproveita. Boa noite, pessoal. Desculpa estar interrompendo os créditos. Mas só para a gente não delongar muito, a gente vai ter a sessão comentada agora com o Gustavo. A ideia é a gente ter um espaço de troca mesmo, conversar um pouquinho. É aberto a perguntas, opiniões, enfim. Então, com você agora. Boa noite. Difícil comentar isso, né? Acho que muito do que se comenta sobre Donnie Darko quando acho que qualquer pessoa assiste o que aconteceu, né? Enfim, essa questão da viagem no tempo é um looping, como que o Frank volta no tempo, como tal coisa acontece e tudo mais. Mas eu acho que isso é muito mais interessante vocês conversarem entre vocês e essa questão do que só eu parar aqui e falar sobre isso. Então eu acho que eu busquei estudar um pouco esse filme na questão principalmente, né, do roteiro, que é todo o motivo dele estar aqui nessa curadoria. E a questão política do filme, né? Porque esse filme é muito político e eu não percebi isso da primeira vez que eu assisti, mas na segunda vez reassistindo ele, a gente tem a todo momento, a gente tem a primeira cena, né? A discussão na sala, na mesa de jantar, que a irmã dele fala que, a irmã do Donnie fala que vai votar no Dukakis, que se a gente voltar em 1988, que é o ano que se passa o filme, era o ano de eleição nos Estados Unidos, Dukakis e George Bush, o pai. E, bom, Bush ia continuar, né, ele continuava com o conservadorismo do Ronald Reagan, e o Dukakis, nesse contexto, ele era mais progressista, assim, né? Então, corrigindo, Chico, assim, meu assessor para assuntos políticos. E por todo o filme a gente tem essa questão política, assim, temos os personagens, principalmente a gente vê essa diferença principalmente nos personagens do núcleo jovem, né? Os amigos do Donnie, e o núcleo dos pais. Mas enfim, eu vou me adentrar mais nisso daqui a um momento. Eu queria
fazer também uma comparação muito interessante, porque qualquer filme, qualquer obra que a gente vai ver hoje sobre o fim dos tempos, sobre o apocalipse, assim, a gente meio que inconscientemente a gente vai fazer uma relação com o apocalipse bíblico, assim, né, também, né? O apocalipse cristão, por causa da, meio que foi provavelmente a primeira história em si sobre um apocalipse, sobre o fim dos mundos. E é interessante pensar, fazer uma relação entre esses dois filmes, porque, enfim, no livro Apocalipse, o João, ele meio que é levado ao paraíso e lá fala que em determinado momento o céu vai se abrir e o mundo vai acabar e certas pessoas vão para o paraíso, certas pessoas vão para o inferno e tudo mais. E isso acontece no filme, né? O Frank literalmente fala que o céu vai se abrir e é o fim do mundo. E João, escrevendo o livro do Apocalipse, ele meio que coloca como o causador dessa questão o Império Romano, que meio que o Império Romano tirava as pessoas dos valores cristãos, etc. E era meio que uma crítica a isso, e talvez o Richard Kelly, diretor de Donnie Darko, tenha feito o mesmo, só que ao invés de estar falando mal do Império Romano, ele está falando mal do conservadorismo norte-americano, assim. E acho que isso tudo vai fazer um pouco mais de sentido no decorrer da minha fala sobre essa questão, mas acho que é um paralelo interessante assim, de se fazer. E falando sobre essa questão política mesmo, assim, né, a gente tem essa questão da discussão entre do Dukakis, George Bush, o pai achando ruim com a filha de falar que vai votar no outro candidato. E, enfim, essa sequência inicial do filme é muito bem construída, porque a gente consegue ver a questão do Donnie, ele ser sonâmbulo, ele acorda no meio da estrada, e aí depois a gente vê o local que ele está inserido, né, os subúrbios, assim, aquelas casas todas iguais, com um gramadinho na frente. E depois a gente vê essa questão política do filme, a gente vê a questão entre a relação dos personagens, né, os irmãos meio que brigando, rindo um com o outro, o pai meio que tentando apaziguar isso, e a mãe, ela simplesmente não reage, não faz nada o filme inteiro. Toda a cena dela, ela tá apática, tudo, né? Uma questão também tratada no filme, né, sobre as personagens femininas nesse filme. Talvez por uma hipermasculinização do roteiro, assim, a questão do Donnie, dos homens, assim, o Donnie e o Frank serem os salvadores de tudo, eles serem os heróis, assim, todas as pessoas ao redor dele, elas estão à mercê dele, assim, mas, enfim. Eu trouxe uma colinha aqui, porque é muito complexo esse filme. Mas, enfim, né, tem essa questão também da ambientação do filme, né, no final dos anos 80, e toda essa questão política, essa tensão política que está no filme inteiro, todos os personagens, eles estão, parece que tentando passar alguma ideia deles no personagem Jim Cunningham, o pedófilo, né? E a professora, enfim. E é até engraçado pensar que esse filme, a todo momento, tem uma música dos anos 80, assim, super animada. E é até um contraste com isso, né? Tipo assim, talvez uma romantização desses tempos que não necessariamente foram bons e animados, assim. E esse contraste, assim, de como realmente eram as coisas e de como se viam essas coisas, assim, né? Porque quem fazia essas músicas eram
teoricamente, o núcleo adulto, assim, né? Então é até interessante, porque as músicas, elas eram feitas desse modo animado, assim, nos anos 80, todo mundo lembra dos anos 80, como essas músicas, sei lá, Bee Gees, etc. Mas os jovens mesmos, eles estavam todos nessa tensão, e era discussões e brigas, e enfim, meio que esse caos dos adolescentes rebeldes, assim, etc. E a gente vê muito dessa questão conservadora do Reagan, o público, né, os votantes dele no filme, que é representado no filme também por, tipo, a censura educacional, religiosa, né? A professora, ela é demitida por ela passar um livro que a personagem fala que é pornográfico, sendo que não tem nenhuma menção a qualquer tipo de ato pornográfico no livro. É um livro, enfim, que não é sobre pornografia, nem tem pornografia, mas é a desculpa básica, né, de que se usa, né, para censurar qualquer tipo de obra progressista, assim. A gente tem a questão religiosa do professor, quando o Donnie e o professor eles estão conversando na viagem do tempo, e eles começam a chegar um pouquinho na parte de Deus, assim, e aí o professor não consegue, não sem motivo, o professor ele é namorado ou casado com a outra professora, também progressista, né? Os dois eles estão sempre juntos. Na cena inicial eles estão os dois juntos, e o diretor, a professora de educação física, que é a maluca, e o Jim Cunningham, eles estão juntos, eles chegam para cumprimentar os dois, a gente vê que tem aquele aperto de mão meio que sem graça, assim, entre eles, né? Eles sabem o que cada um pensa. E aí o Donnie começa a falar sobre Deus, assim, e o professor fala que eu não vou poder continuar a falar com você, porque senão eu vou ser demitido. Enfim, acho que até mesmo adultério é tratado nesse filme, mas um adultério, não um adultério conjugal, no sentido de traição, mas um adultério sobre a hipocrisia sexual da moral conservadora, assim, no sentido dos personagens como Cunningham, que ele faz esses vídeos, essas fitas, né, muito comuns assim, na época, pelo menos nos Estados Unidos, e essas fitas de... é o que seria um coach hoje em dia, né? Só que ele meio que... Eu falo adultério porque meio que as pessoas falam o que ele fala e seguem o que ele fala, meio que fazem o contrário, assim. Ele principalmente, né? Ele fala sobre essa questão de amor, medo, e que ele é tomado como uma referência, mas ele tem um calabouço de pornografia infantil dentro de casa, assim. Acho que essas questões não são postas no filme à toa. A bandeira dos Estados Unidos está em todos os momentos do filme, não é à toa. Ela passar pelo plano, tem uma bandeira dos Estados Unidos no teto do quarto do Donnie, tem na caixa da professora quando ela é demitida. Temos o Ronald Reagan, temos um personagem fantasiado de Ronald Reagan na festa de Halloween, enfim. E acho que fazendo isso a gente consegue levar esse filme, a gente consegue entender a outra parte do filme, no sentido, eu falo outra no sentido de temos talvez a narrativa em si do filme, a viagem no tempo, como que as coisas acontecem e tudo mais, mas a gente tem essa narrativa também, o discurso narrativo em si, né, do filme. E se a gente parar para pensar sobre o discurso narrativo do filme, a gente consegue até traçar como antagonista real do filme a Kitty Farmer, que é a professora, a chata, e o que ela defende, né, o que ela representa.
enquanto, se a gente considerar a narrativa, a história em si do filme, talvez o antagonista seja o Frank, né, o coelho, que está sempre ali, meio que, no sentido do roteiro em si, ele é um antagonista, mas acho que o antagonista no discurso narrativo do filme é a professora de educação física, que não passa nada de educação física para eles, só passa sobre questões, esse pseudo-moralismo. E, enfim, ela é uma personagem odiável, execrável, assim, a personagem dela. E ela é todo o oposto que ela finge ou diz ser, né? Assim, ela fala explicitamente que não acha a mãe do Donnie uma boa mãe. Ela fala que duvida disso. Ela fala que a festa, a apresentação das crianças é o momento mais importante para elas, assim, só que ela prefere defender um pedófilo do que levar as crianças para a apresentação. E é uma visão interessante, assim, desse filme, porque a gente vai percebendo que esses detalhes, assim, não foram colocados à toa, né? E o Richard Kelly, diretor roteirista, ele passa essa mensagem no filme e vai ficando claro, assim, conforme a história vai acontecendo. E é também sobre, e acho que isso se junta muito, assim, a questão do Donnie reconhecer que ele está passando, que toda essa tensão existe, e ele vai e meio que é contra, né? Ele é rebelde a tudo isso. E, enfim, e é até interessante como a narrativa em si, essa narrativa é construída, no sentido que, se a gente pensar que o filme foi lançado em 2001, mas ele se passa em 1988, por essa questão né, da eleição e tudo mais. Só que tem até a questão temporal nesse roteiro, é uma questão temporal, assim, do discurso, no sentido de ele ser feito em 2001, se passa em 88, mas nesse ano de 1988 do filme, a gente vê essa queda presumida, assim, né, dos Estados Unidos politicamente, né, que é quando realmente o conservadorismo começa a ser meio que o único lado, assim, dos Estados Unidos, né, com a eleição do George Bush seguindo Ronald Reagan. E é interessante porque essa questão, ela meio que é posta, tipo assim, isso estava claro ali, todo mundo percebia que isso ia acontecer, o filme ele deixa claro isso, mas ninguém fez nada. Talvez o Donnie esteja fazendo algo, representando que ele está fazendo algo, essa rebeldia dele e tudo mais. E acho que uma questão que eu mencionei é sobre essa hipermasculinidade, assim, no filme. Eu estava dando um artigo sobre. E ela é muito colocada no filme, assim, mas eu não acho que seja porque o roteirista ele pensa isso, mas porque ele vê que nessa época era assim, né, as coisas de colocar as personagens femininas em segundo plano, totalmente, assim. E cada uma delas tem uma característica talvez negativa, mas, enfim, igual eu mencionei, a personagem, a mãe, né, ela meio que querendo ou não, ela meio que não agrega em muita coisa, assim, o personagem dela em si, por ela estar sempre, o filho dela, no final o filho dela morre, ela só tá, tipo, fumando um cigarro, ela não tem uma reação. No começo do filme, cai uma turbina de avião e eles falam, tipo, vocês vão precisar ir para um hotel, vocês assinam aqui. E ela tá, tipo, sorrindo a todo momento.
nessa cena. Depois tá os dois, o pai e a mãe conversando no quarto e o pai tá tipo, nossa, ele poderia ter morrido e ela só tá prestando atenção na televisão. E a própria Gretchen, assim, basicamente ela é aquele estereótipo de donzela em perigo, assim, porque propriamente quando ele conhece ela, tá os dois personagens, assim, os bullies, assim, estando em cima dela, e aí ela pede, me leva pra casa, e aí ele leva, e aí meio que quase toda a cena é isso, assim, quase toda a cena que tem mais de dois personagens, tem o Donnie, a Gretchen e mais um personagem, toda a cena é isso, tipo, depois eles estão apresentando um trabalho na escola, e aí esses dois bullies de novo, eles zoam dela, e aí depois ele vai pedir, falar que ele sente muito pra ela e tudo mais. Tem muito desse estereótipo também. E acho que a única personagem feminina assim, que a gente vê algo de bem construído assim, nela é a professora, só que ela é calada, no sentido assim, de ser demitida e ela não poder dar aula e ninguém querer discutir nada com ela, assim, discutir agregando uma discussão, realmente uma discussão que agrega algo, né? Assim, a outra professora, a Kitty, ela fala que é pornografia, o livro, e ela fala que era irônico, não sei se é isso que ela fala, mas... E aí ela só fala, você deveria voltar à faculdade, assim. E aí depois o diretor fala, depois ela discutindo com o diretor, ela fala, tipo, mas ela tenta se explicar, né, que estão perdendo jovens para apatia e tudo mais. E aí o diretor só fala, não tenho tempo para discutir com você, que eu tenho um compromisso importante. O compromisso dele era falar que as meninas iam passar num programa de TV e depois conversar, bater papo com a outra professora, né, que é o que a gente vê, que é quando ela recebe a notícia do Jim Cunningham. Né. E acho que todas essas questões elas vão meio que alimentando uma a outra, assim, a questão dessa hipermasculinidade com a questão política do filme, elas vão se alimentando e o resultado é o roteiro. É um roteiro muito bem trabalhado, em que parece que cada detalhe ele está ali por um motivo. Né? A questão do tempo, a questão dos personagens, a relação dos personagens, a relação com a ambientação, o tempo que o filme é colocado, né? A questão política por trás disso. E, enfim, acho que se a gente pudesse, a gente poderia pegar cada detalhezinho disso e ficar discutindo por muito tempo, porque... E é engraçado pensar que esse roteiro foi escrito em 28 dias, né? E foi gravado em 28 dias o filme também. E 28 dias é exatamente, tipo, enfim, tanto filme. O mundo vai acabar em 28 dias. E... Enfim, é até engraçado, né? Porque eles gravam um filme sobre o fim do mundo, que vai ser daqui 28 dias, eles gravam 28 dias. Enfim, o mundo acaba, né? Quando o filme acaba. Se a gente pensar por esse lado. Mas... Enfim, talvez se a gente... concluindo assim, esse pensamento, a gente pode pensar que da mesma forma que o livro do Apocalipse, né, que eu trouxe aqui no começo, do João, ele meio que revela o Império como uma verdadeira ameaça espiritual disfarçada de civilização. O Donnie, ele revela que a ameaça real à sua geração assim, não é o fim do mundo literal, tipo, não é que o mundo vai acabar, mas é a normalização do medo, a repressão emocional, da censura e da hipocrisia social, assim, que é todas essas questões tratadas no filme. E essa questão do discurso narrativo, assim. E
enfim, acho que é isso que eu tinha pensado sobre a questão política do filme, mas a gente pode falar sobre várias outras coisas, sobre a fotografia do filme, como ele trabalha o tempo no próprio filme, as cenas de slow motion e as cenas de time-lapse, meio que uma seguida da outra, assim. Acho que a gente nunca vê isso em um filme. Uma sessão, um plano em slow motion super lento e depois um time-lapse assim, acelerado. E a câmera girando, né? Acho que isso acontece umas 2, 3 vezes no filme, a câmera ela gira, assim, super interessante. E acho que a questão, uma coisa que me lembrou muito Twin Peaks, assim, que é minha... Tudo eu faço uma referência com isso, né? Mas a questão de ser um subúrbio, assim, né? A cidade pequena, meio que todos os personagens se conhecem, tem essa questão dos jovens e dos adultos, e meio que esse mal à espreita, assim, né? No caso do Donnie Darko, o mal é o fim do mundo, tanto o fim do mundo pro Donnie, que ele sabe que vai abrir o céu e o mundo vai acabar, tanto o fim do mundo pros jovens, os outros jovens que não sabem que o céu vai acabar, mas sabem que o George Bush vai ser eleito. E, assim, trazendo mais simplificado, assim. E o mal, assim, só concluindo o mal, em Twin Peaks seria Bob, sei lá, Laura Palmer morrer, enfim. Mas é isso. A gente pode abrir agora para perguntas, se tiverem qualquer questionamento, qualquer comentário que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Pode ser sobre qualquer assunto. Eu falei sobre essa questão política do discurso narrativo, mas porque eu tentei fechar assim, em algo, deixar algo mais fechado para eu seguir uma linha lógica, assim, mas fiquem à vontade de falar sobre qualquer coisa. Camila. Eu achei muito legal você falar dessa questão política, assim, porque eu senti que no final do filme ele faz um trabalho muito interessante de te distrair dessa parte que está assim, presente em todos os momentos do filme, essa questão política assim, que está se impondo a todos os personagens, porque você fica também meio que distraído assim, com a forma como com a noção de realidade que o personagem tem, com a forma como o personagem ele se posiciona diante dessas coisas que ele está vendo, o que é real, o que não é, o que vai acontecer no final, esse final que te deixa meio até desorientado, assim. E você falar assim, porque assim, ao longo do que você estava falando, eu comecei a perceber que, tipo, o filme ele é exatamente só sobre essa questão política, praticamente, porque ele se inicia com a personagem da irmã colocando isso, que ela vai votar no opositor do Bush. A gente sabe que o Bush ele foi eleito depois de 2 mandatos de Reagan, que os Estados Unidos estavam passando por esse momento, assim, que foi Nixon, aí teve 4 anos de Carter, mas aí foi Reagan, Bush. Então, assim, foi uma metade de século, assim, praticamente dominada por essa onda conservadora que passou pelos Estados Unidos, uma onda muito forte, e que se tinha nessa personagem da irmã, assim, uma questão muito forte no início de uma esperança. Assim, dá pra ver muito gostando que tinha uma animação, que tinha uma questão muito positiva, assim, de uma perspectiva positiva. E aí logo depois chega o Frank lá e fala que o mundo vai acabar em 28 dias. Aí eu fiquei tipo, a primeira coisa que eu pensei foi, já colocou que está no início de outubro. As eleições nos Estados Unidos acontecem no início de novembro. Então esse é o fim do mundo. O fim do mundo é o que a gente sabe que vai acontecer. O Bush vai ser eleito. E aí chega nesse momento. Meio que essa esperança, assim, a gente sabe que do Dukakis ser eleito foi acabada, assim, por base de uma mentira, assim. O que falam da época é que muito da eleição do Bush que tinha por medo é que haveria uma reforma tributária nos Estados Unidos e que aumentaria assim, o imposto sobre a classe média, as classes inferiores. E ele prometeu, acho que não foi naquele debate que mostrou com o pai,
tem uma frase famosa que ele falou: "Leia os meus lábios, não mais impostos". E ele mentiu. Logo no início do governo dele, ele aumentou a carga tributária sobre a população e por isso que ele perdeu a reeleição depois. Então, assim, e o discurso do pai era justamente isso. Você vai gastar metade da sua renda dando seu dinheiro para o governo federal se você votar no Dukakis. O que aconteceu foi o mesmo efeito, assim, aconteceu com a eleição do Bush. Então, você tinha ali naquele final, me pareceu muito mais que você tinha a irmã triste por causa do que aconteceu, o pai triste porque mentiram para ele e a mãe apática naquela situação inteira, porque assim a visão dela sobre essas coisas é muito menos ela dá no início naquela conversa inicial, mas ela deu uma importância muito menor para essa situação. Então eu achei interessante assim que o filme ele joga essas distrações todas assim ao redor de uma narrativa de um jovem, ele é esquizofrênico, ele está no futuro, o que vai acontecer? Mas é justamente sobre esse lugar, esse marasmo político que estava estacionado ali. E o ano que ele foi feito também era um ano que você tinha o medo da eleição de um outro Bush, que acabou acontecendo. O filme foi lançado quando o Bush já era presidente, mas acho que se ele foi lançado em 2001, em 2000 que ele foi feito, estava indo acontecer a eleição, ele era favorito, blá blá blá. E assim, você mostra nesse filme. Esse filme ele foi lançado num contexto de desesperança e ele mostra como que esse contexto de desesperança é algo que se repetiu nos Estados Unidos por algumas vezes, né? Isso continua a se repetir. Você falou isso do contexto de desesperança se repetindo, né? Até mais claro, assim, se a gente vê que o lançamento foi pouco mais de um mês depois do atentado das Torres Gêmeas. Esse filme, acho que já tinha sido gravado antes, mas aí teve 11 de setembro e o filme foi lançado nos cinemas nos Estados Unidos, acho que 26 de outubro de 2001, tipo, um mês e 15 dias depois do 11 de setembro. Então, o próprio lançamento do filme ele teve questões de... Ele teve pouca divulgação, assim, porque foi muito a questão do 11 de setembro e a questão, tipo, ser um avião, um acidente aéreo e tudo mais, todas essas questões meio que impediram o filme de ter a projeção que ele deveria ter. Tá certo que ele não teria provavelmente uma projeção tão grande assim, porque tipo, é um filme de viagem no tempo, meio que talvez confuso, assim, talvez não seria muito bem recebido, mas ele teve menos ainda destaque por causa dessa questão e provavelmente todas as pessoas que viram esse filme nessa época, essa tensão foi muito maior ainda. Pelo menos todas as pessoas dos Estados Unidos, assim, que essa questão é mais forte, assim, o impacto das Torres Gêmeas. Mas, enfim. Boa noite. O que eu acho interessante do filme é que desde o começo você vê que o Donnie já tá, tipo assim, condenado. Tipo, e tem até uma frase no filme que fala isso, que tipo, algumas pessoas acham que elas já são condenadas, é uma coisa assim. Nascem com a tragédia no sangue. E Donnie Darko, assim, foi acho que o primeiro filme que eu peguei pra ver, assim, por vontade própria, tipo, filme interessante e tal. Eu já acho que essa é tipo, a sexta vez que eu vejo ele. E eu vejo ele, na verdade, como uma resposta à apatia, na verdade. Porque tem isso mesmo, tipo, o filme todo você vê esse embate, assim, da apatia com o conservadorismo, e os dois, eles meio que estão em crise, os dois, de diferentes maneiras, das suas maneiras, né? E, tipo, essa questão, por exemplo, já começa com o Donnie, tipo, ele já tá condenado no começo, né? Tipo assim, o turbina de avião cai no quarto dele e tal, só que ele meio que é salvo. Só que eu vejo o Donnie muito como tipo, um vetor pro mundo sensível, o que seria essa resposta para apatia. Que, por exemplo, a montagem do filme, ela me comunica muito isso, porque
na cena da escola, por exemplo, você tem ali uma música animada tocando, o Tears for Fears, e mostra, tipo assim, todas aquelas vidas que passam por ali. Você tem, por exemplo, na cena da apresentação da escola, você vê, tipo assim, as pessoas se expressando ali, né? Tipo, a menina que sempre está sendo excluída, está sendo zoada e tal, ela se expressa lá, ela está vivendo, ela está sentindo aquilo, ela está dançando. No final também, na festa de Halloween, você vê, tipo assim, por mais que a professora, ela fala isso, né? Tipo, que ela funciona meio como uma ponte entre essa coisa do conservadorismo e a apatia, porque ela fala, ó, vocês não sabem comunicar com eles, vocês estão perdendo eles. É isso, porque tipo, os jovens são apáticos, só que ao mesmo tempo todo mundo quer viver, né? E tipo, a questão do Donnie que eu vejo é, por exemplo, no começo do filme, ele tipo assim, fala assim, você quase morreu, você foi salvo pelo Frank, não sei o quê. E aí ao longo do filme você vê ele tipo, vivendo, ele experienciando as coisas, ele amando as pessoas e tal. E na parte até que ele tá com a psicóloga, ele fala que tipo que o Frank, ele fala que o Frank fala que o céu vai se abrir, que tudo vai acabar e tal, só que o psicólogo fala assim, não, quando o céu se abrir, o que vai restar são tipo as suas memórias, as pessoas que você tocou, as pessoas que você amou, que você viveu, e no final o Donnie ele resolve tipo tudo isso valeu a pena, as pessoas que eu passei pela vida, que eu toquei e tal, aí ele até reconhece, tipo assim, foram prejudicadas de certa forma por mim. E ele, de bom grado, tipo assim, ele se sacrifica para que as pessoas possam ter essa vida, sabe? Então eu acho que ele é muito focado nessa questão do... Todo mundo está inseguro com a questão da eleição, com o conservadorismo. Tem essa, essa crise desse moralismo, conservadorismo, que é bem literal, né? Tipo, a professora foi um cara que depois, mesmo depois sendo revelado que ele é um pedófilo, ela continua querendo defender ele, tipo assim, agarrado a esses valores e tal. Só que é meio que isso, tipo, o que extrai disso é ele chegar e falar, tipo, até a questão do tempo do filme, meio que isso. Tipo assim, ele tem uma hora que ele fala com o professor, tipo, mas se você visse o seu... Aliás, o professor corrige ele, né? Fala que ele está se contradizendo. Fala assim, se você visse o seu futuro, se soubesse o que acontecer, você tem escolha. Se você tem escolha, você não consegue... Tipo assim, você está desviando do caminho de Deus, né? E o Donnie meio que, tipo, ele vê a vida dele e ele, tipo, vive ela toda, sabe? Tipo, ele experiencia ela. E bem que isso, no final ele aceita, tipo, não, acaba aqui. E aí ele, né, tipo, voluntariamente ele vai até a cama dele pra ele morrer lá e tal. Então eu vejo ele mais como tipo, uma resposta à apatia do que necessariamente, tipo, assim, eu acho que ele termina num tom muito alto, na verdade, ao invés de tipo, ser só melancólico, sabe? Que ele é mais focado no, por mais que tenha essa questão do tempo e tal, ele é muito focado no presente. Tipo, você valorizar o que você vive mesmo, que você experiencia, além dessa questão de insegurança com o futuro, com o passado talvez também, com o moralismo, com os valores. Então, o que eu mais extraio do filme, na verdade, é isso. Tipo, esse embate da apatia com o conservadorismo. E o Donnie, pra mim, ele é isso. Tipo, eu vejo ele como esse vetor do mundo sensível, sabe? E essa compreensão de que, o mundo vai acabar, mas eu vivi. E as pessoas também vão viver, sabe? Não sei, assim, acho que não tem nada para acrescentar. Isso que você falou, eu penso muito parecido também. E é interessante também isso que você fala dele ter vivido e tá. Ele se coloca nessa situação como a ser sacrificado assim, né, pelas pessoas, para a mãe dele viver, para o avião não cair, só que nada daquilo teoricamente assim, vai ter acontecido, mas para ele aconteceu, ele viveu aquilo. E a última cena que a gente vê dele, a última vez que a gente vê ele, assim, ele tá rindo, sabe? É uma risada meio de louco, assim, mas também é uma risada de talvez realização, assim, porque a gente entende pelo filme que a vida toda ele foi meio recluso, foi meio apático, ele sempre foi meio assim, né? E aí meio que ele tem esse mês, quase um mês, né, de muitas coisas acontecendo na vida dele se vendo feliz com outra pessoa e tudo mais. E, enfim,
ele sempre tá quebrando o status quo. E é interessante, tipo assim, ele ser um cara esquizofrênico, sabe? Porque é meio que isso, tipo assim, se a norma da sociedade é tipo, não tô apático, sou conservador, mas nenhum desses dois tem sentido. Ele é tipo, ele é o esquizofrênico, porque ele rompe com essa norma, mesmo com o status quo. Tal. E aí, eu acho que isso manifesta muito nessas diferentes maneiras, assim, dele. Principalmente nessa questão da apresentação com o outro cara lá. E ele é sempre o cara que causa o transtorno, o tumulto e tal. Ele é a presença desagradável ali, sabe? Perfeito. Gente, a gente tem que encerrar. Eu vou encerrar porque senão a gente fica aqui até amanhã. Mas agradecer ao Gustavo, agradecer vocês que ficaram. Semana que vem a gente tem Matrix em DCP, uma cópia linda. Então venham, vai valer muito a pena. E obrigada de novo, mais uma vez, foi ótimo. Obrigado, Camila. Obrigado, Rodrigo. Ele está aqui? Mas obrigado, de qualquer forma. Camila, produtora. O Rodrigo, curador aqui da Segunda Oficina. Obrigado pelo convite. Minha segunda vez aqui. Venham mais vezes, é muito bacana esse projeto. Assim, tem toda segunda, cada mês assim, tem uma curadoria, um eixo específico assim, da escolha dos filmes. E sempre comentado. E só aproveitar, deixa aqui para fazer uma propaganda minha também, né? Que bom, eu sou estudante de cinema da PUC, esses dois aqui, mais umas pessoas, assim, a gente tem um coletivo e a gente tem um cineclube também, chama Weekend. Se vocês quiserem seguir no Instagram, é weekend.prod. E aí lá a gente coloca quando vai ter as sessões, a gente faz nossos filmes também, a gente vai fazer o nosso TCC. E se vocês quiserem seguir a gente lá, vai ser interessante acompanharem isso, assim, também as sessões, nossos projetos, enfim. É isso, obrigado.